Depois dessa notícia que pipocou nas redes, muita gente ficou na dúvida querendo saber se o Flamengo vai mesmo desistir do sonho de construir o estádio próprio e pior ainda se vai devolver o terreno para a Caixa Econômica Federal. Isso causou uma verdadeira tempestade entre os torcedores, muitos preocupados com o futuro do clube e esse projeto tão esperado que mexe com o coração de qualquer rubro-negro. E é claro que essa questão do estádio não pode ser tratada de qualquer jeito, tem que ser explicada com muita calma porque envolve dinheiro, planejamento, responsabilidade e acima de tudo o amor pelo clube que todos carregamos no peito. Então vamos colocar os pingos nos is. O estádio é o desejo de todos nós, de verdade é uma meta que carrega muita esperança e orgulho não só para os torcedores mas para todo o Flamengo. Afinal, ter um estádio próprio significa autonomia, segurança financeira e uma casa de verdade para a torcida gritar, vibrar e apoiar o Mengão como só ele merece. Mas o que aconteceu para essa dúvida parecer tão forte agora? Teve uma entrevista do Landinho, presidente, na segunda-feira que levantou algumas questões sobre o andamento desse projeto. Ele falou que a atual diretoria não está totalmente convencida da viabilidade do estádio do jeito que está sendo planejado e que estudos mais aprofundados estão sendo feitos para entender melhor os riscos e os benefícios dessa obra gigantesca. Isso mexeu com a cabeça da galera porque muitos entenderam que automaticamente o Flamengo iria jogar tudo para trás, desistir do sonho e devolver o terreno para a Caixa. Mas a verdade é que não é assim tão simples. Primeiro, o Flamengo não pode simplesmente devolver o terreno e sair de fininho, não é só uma decisão do presidente ou da diretoria. Isso envolve o Conselho Deliberativo, que tem que analisar com calma toda a situação, entender os números, os riscos e votar se vale a pena continuar ou não. Essa é uma decisão que precisa ser coletiva porque mexe com o futuro do clube. Se o Flamengo desistir agora, pode até ter que pagar multas e ficar de fora de futuras licitações, ou seja, não é só uma questão de devolver o terreno e ponto final. Além disso, o presidente Landim deixou claro que o clube está contratando empresas especializadas para fazer estudos detalhados sobre a viabilidade econômica do projeto para garantir que não vai se afundar em dívidas como aconteceu com outros clubes que fizeram estádio e se complicaram demais. E isso é fundamental. Ninguém quer ver o Flamengo se enrolar financeiramente, comprometendo o desempenho dentro de campo, porque a prioridade sempre será o time e os resultados. A construção de um estádio precisa ser feita de forma planejada, sustentável, para que não comprometa a saúde financeira do clube nem a qualidade do futebol que a gente tanto ama. Por isso é natural que a diretoria tenha essa cautela e esteja buscando esses estudos antes de dar o passo decisivo. A gente entende a ansiedade da torcida, mas também precisa ter paciência para que as decisões sejam tomadas com base em dados concretos e não no calor do momento. Enquanto essa discussão sobre o estádio acontece, o Flamengo vive outro capítulo importante, que é a situação do Nico de la Cruz. Mais uma vez, um membro da família dele soltou uma declaração dizendo que o jogador pode deixar o Flamengo e voltar para o River Plate, clube onde ele começou e pelo qual tem uma grande identificação. Essa história já vem se repetindo algumas vezes, a esposa, o irmão, outros familiares, e toda vez isso gera uma onda de especulação e ansiedade no torcedor. O irmão dele, Carlos Sanches, que também já foi jogador, deixou claro que acredita na volta do Nico para a Argentina. Essas declarações acabam dando combustível para os boatos e deixam o ambiente ainda mais instável. A sensação que muitos têm é que o Nico de la Cruz não está completamente feliz ou confortável no Flamengo e que pode mesmo desejar retornar ao River Plate. Claro que isso não é algo simples, porque ele tem contrato com o Flamengo até o ano de 2027 e existe uma multa que o River teria que pagar para conseguir a liberação dele. Não é uma negociação fácil e envolve uma série de detalhes que vão além das declarações da família. O que resta para o torcedor é torcer para que o Nico se recupere bem, volte a jogar no seu melhor nível e consiga ajudar o Flamengo, porque é um jogador muito importante no meio-campo e que agregou bastante desde que chegou. Falando em jogos, hoje é dia de Flamengo enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, um duelo que sempre traz muita emoção e pressão. O Mengão vai até Belo Horizonte, na Arena do Galo, para encarar um time forte e o técnico Felipe Luiz já sabe que terá desfalques importantes. O Bruno Henrique e o Luiz Araújo foram cortados da lista por orientação médica porque o gramado da Arena do Galo é sintético e a comissão técnica preferiu preservar esses atletas para evitar lesões. Além deles, o Michael também não vai jogar por opção do treinador. Outras ausências que pesam são o Eric Pugará, que ainda está se recuperando de cirurgia, e o Danilo, que segue em tratamento de uma lesão na parte posterior da coxa.
Mas tem uma boa notícia para os torcedores: o Arrascaeta volta a ficar à disposição depois de um susto no último jogo contra o Ceará quando precisou sair por sentir a coxa. Felizmente os exames não apontaram nenhuma lesão grave e o uruguaio deve ser uma peça importante para o meio-campo no duelo de hoje. O Flamengo entra em campo com a responsabilidade de buscar a vitória mesmo sabendo que virar um resultado contra o Atlético Mineiro não é fácil. Mas a confiança tem que estar sempre em alta porque a equipe tem qualidade e condição de reagir e se classificar para a próxima fase da competição. Essa partida também tem um peso emocional grande para o time que precisa mostrar foco e garra em um momento de instabilidade fora das quatro linhas. A pressão por resultados, a especulação sobre o estádio, as notícias sobre possíveis saídas de jogadores, tudo isso pode interferir no rendimento dentro do campo. Mas é nesses momentos que a equipe precisa se unir, jogar com alma e honrar a camisa que está vestindo para que a torcida continue acreditando e apoiando até o último segundo. No meio dessa enxurrada de informações é importante que o torcedor tenha clareza sobre o que é real e o que é especulação. As notícias sobre o estádio não significam que o Flamengo está desistindo do sonho, mas sim que existe uma preocupação legítima em fazer as coisas da forma certa para garantir o futuro do clube. Já a situação do Nico de la Cruz ainda é incerta e depende de muitos fatores que só o tempo vai revelar. E no campo o foco agora está na partida decisiva contra o Atlético Mineiro, um desafio duro, mas que pode marcar um passo importante rumo aos objetivos do Mengão na temporada. Enquanto isso, o Flamengo segue trabalhando, buscando soluções e ajustando o elenco para superar os obstáculos. A diretoria precisa tomar decisões equilibradas e responsáveis. O técnico deve preparar o time com inteligência e o elenco tem que mostrar a força que está dentro de cada jogador. Para a torcida resta continuar apoiando, acreditando e vibrando em cada lance, porque no futebol, como na vida, os momentos difíceis são parte da caminhada e a superação é o que faz a história ser escrita com emoção. Nesse cenário é fundamental lembrar que o Flamengo é maior do que qualquer crise momentânea. O clube tem uma torcida apaixonada, uma estrutura sólida e jogadores talentosos que podem transformar qualquer dificuldade em vitória. O estádio próprio pode ser uma realidade. O Nico de la Cruz pode continuar sendo peça fundamental e o time pode avançar na Copa do Brasil. Tudo isso vai depender da união entre diretoria, elenco e torcida para enfrentar os desafios e seguir em frente com determinação. A expectativa para os próximos dias é alta. Além do jogo decisivo, haverá uma reunião do Conselho Deliberativo para apresentar os resultados da gestão do Maracanã que o Flamengo assumiu em parceria com o Fluminense até o ano de 2044. Esse encontro é uma oportunidade para mostrar o que foi feito até agora, os lucros obtidos, as melhorias implementadas, como a troca de iluminação e outras ações que beneficiam o clube. Porém, essa reunião não tem nenhuma ligação direta com a construção do estádio, muito menos com a devolução do terreno. Por isso é importante separar os fatos da imaginação e não criar crises desnecessárias. No fim das contas, o que fica claro é que o Flamengo vive um momento de decisões importantes e de muitas movimentações nos bastidores, mas sempre com o objetivo maior de fortalecer o clube e garantir seu sucesso dentro e fora dos campos. A torcida pode ter certeza de que quem está à frente do Mengão tem a consciência do peso das escolhas e a responsabilidade de conduzir tudo da melhor forma possível, respeitando a história, o presente e o futuro dessa paixão que é o Flamengo. Seguindo essa linha de raciocínio, é fundamental entendermos o contexto em que o Flamengo está inserido no momento, principalmente porque a pressão sobre o clube não vem só do campo, mas também das expectativas que a torcida deposita em relação aos projetos fora das quatro linhas. O estádio próprio, por exemplo, é uma pauta que mobiliza toda a nação rubro-negra há anos, mas que precisa ser encarada com muita cautela e planejamento para não se transformar em um problema maior do que a solução que promete ser. A construção de um estádio é uma obra gigantesca que envolve cifras bilionárias, complexidades jurídicas e financeiras, além de uma gestão minuciosa para garantir que o clube não entre numa situação insustentável. Isso é especialmente importante para um clube como o Flamengo, que tem um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro, mas que precisa manter esse equilíbrio para continuar investindo em um elenco forte e competitivo. A diretoria atual, liderada pelo Landim, parece ter uma postura bastante responsável nesse sentido. Diferentemente de algumas gestões passadas que se empolgaram com projetos grandiosos e acabaram atolando o clube em dívidas, hoje existe uma preocupação real em fazer tudo dentro da realidade, buscando viabilidade econômica e sustentabilidade. Os estudos de viabilidade que estão sendo contratados são uma prova disso.
O clube não quer entrar numa armadilha que possa comprometer seu futuro financeiro correndo o risco de impactar o desempenho do time, que é o que realmente interessa para a torcida. Afinal, todo mundo quer um estádio, mas ninguém quer que isso custe o título do Brasileirão, a classificação na Libertadores ou a manutenção do time na elite do futebol nacional. Ainda sobre o estádio, é importante destacar que o Flamengo já assumiu a concessão do Maracanã até o ano de 2044, uma responsabilidade enorme que traz receitas, mas também custos e desafios. Gerir um estádio tão grande como o Maracanã é uma tarefa complexa e que demanda muito profissionalismo. A parceria com o Fluminense nessa gestão também é um passo estratégico, já que envolve dois grandes clubes do Rio de Janeiro unindo forças para manter o equipamento funcionando da melhor forma possível. Na próxima reunião do Conselho Deliberativo, a diretoria vai apresentar como está o desempenho do Maracanã, o que já foi realizado em termos de melhorias como a troca de iluminação e os ajustes para modernizar o espaço, além dos lucros obtidos com os eventos realizados. Essa apresentação é essencial para mostrar transparência e responsabilidade na gestão, reforçando o compromisso do Flamengo em não só manter o estádio, mas também em fortalecer a sua imagem e a saúde financeira do clube. Passando para o campo, a situação do elenco mexe muito com o emocional da torcida, principalmente quando o assunto é um jogador importante como Nico de la Cruz. A constante especulação sobre a possível saída dele para o River Plate gera uma série de dúvidas e ansiedade nos torcedores que querem o melhor para o clube e para o jogador. Nico chegou com muita expectativa e mostrou qualidade em campo, mas o fato de membros da família dele soltarem declarações sobre uma possível volta para a Argentina acende um alerta para o Flamengo. Isso não significa necessariamente que ele vai sair, mas certamente cria um clima de incerteza que pode afetar o desempenho do jogador e a estabilidade do meio-campo do time. Além disso, a saída de um jogador desse calibre não é simples, envolve negociações delicadas, pagamento de multas rescisórias e a busca por um substituto à altura, algo que nem sempre é fácil ou rápido. O contrato do Nico de la Cruz vai até 2027, o que dá ao Flamengo certa margem para segurar o jogador caso a proposta que venha não seja vantajosa para o clube. Porém, em situações como essa, o ideal é que todos os envolvidos busquem uma solução que seja boa para as partes, evitando desgastes e perdas. Para isso, é importante que o jogador se sinta valorizado e confortável no clube e que a diretoria consiga demonstrar que acredita no seu potencial e no papel que ele desempenha dentro do time. Torcer para que ele se recupere logo e volte a render o que pode é o melhor para todos, afinal o Flamengo precisa de jogadores focados e comprometidos para enfrentar os desafios da temporada. E falando em desafios, o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil é um daqueles momentos decisivos que exigem o máximo do time. Jogar na Arena do Galo nunca é fácil, ainda mais num gramado sintético que exige cuidados especiais e pode afetar o rendimento físico dos atletas. Por isso, a comissão técnica optou por preservar alguns jogadores importantes como o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, que não foram relacionados para essa partida. Essa decisão é entendível, pois evitar lesões nessas condições é fundamental para manter o elenco saudável e forte para os compromissos futuros. Além deles, o Michael ficou de fora por opção técnica e outros atletas como Eric Pugará e Danilo seguem em recuperação, o que limita um pouco as opções do treinador. Apesar dessas ausências, a volta de Arrascaeta é um alento para o Flamengo. O uruguaio é um jogador de classe com visão de jogo e habilidade para criar jogadas que podem desequilibrar a partida. Sua presença em campo pode fazer toda a diferença, especialmente num confronto que tende a ser muito disputado. A responsabilidade para o Mengão é grande porque o Atlético Mineiro tem uma equipe forte e um elenco qualificado que sempre joga com muita intensidade e está acostumado a decidir partidas importantes. Portanto, o Flamengo precisa entrar focado, determinado, com uma postura de quem quer vencer e não se intimidar diante da pressão do adversário e da torcida local. Essa partida também representa uma prova de fogo para o técnico Felipe Luiz, que precisa lidar com um elenco cheio de altos e baixos, controlar a ansiedade dos jogadores e montar uma estratégia eficaz para superar os desfalques. A Copa do Brasil é uma competição que pode dar um título importante para o clube e abrir caminho para a temporada ser ainda mais vitoriosa, então a motivação tem que estar lá em cima. O Flamengo tem qualidade no elenco e um banco de reservas que pode fazer a diferença, mas para isso é preciso que todos estejam focados e que o ambiente dentro do clube seja o mais tranquilo possível, mesmo com as especulações que envolvem o estádio e a situação do Nico. Para o torcedor, o momento é de apoiar e acreditar.
É claro que o Flamengo não tem um histórico favorável quando se fala em virar resultados difíceis, mas isso não significa que não possa acontecer. No futebol tudo é possível e cada dia que passa sem que o time consiga uma virada está mais próximo do momento em que isso vai acontecer. A torcida tem que manter a fé, apoiar o time do início ao fim e empurrar os jogadores para que deem o seu melhor. O Mengão sempre se levanta nas horas mais complicadas e é isso que faz desse clube uma das maiores potências do futebol brasileiro. Fora do campo, a diretoria tem um papel fundamental para ajudar a manter essa harmonia. A gestão tem que ser transparente, apresentar dados concretos, evitar criar crises desnecessárias e trabalhar para fortalecer o Flamengo em todos os aspectos. Isso envolve a parte financeira, o relacionamento com os jogadores, a comunicação com a torcida e o planejamento de longo prazo. Quando a diretoria consegue manter esse equilíbrio, o time dentro de campo sente a segurança e consegue focar no que realmente importa: jogar futebol e buscar títulos. A torcida, por sua vez, precisa ter paciência e discernimento para separar o que é fato do que é boato. Muitas vezes informações distorcidas e declarações mal interpretadas acabam gerando uma sensação de crise que nem sempre corresponde à realidade. O ideal é acompanhar as notícias de fontes confiáveis, entender os contextos e apoiar o time e a gestão mesmo nos momentos mais difíceis. Afinal, o Flamengo é uma paixão que ultrapassa qualquer dificuldade e que se mantém firme por meio da união entre clube e torcida. Voltando à questão do estádio, é importante reforçar que o projeto não está descartado, mas está passando por um processo de avaliação para garantir que seja viável e sustentável. O Flamengo não quer repetir erros do passado nem se colocar numa situação financeira delicada que possa comprometer outras áreas do clube. A construção de um estádio próprio é uma ambição legítima, mas precisa ser encarada com responsabilidade, e isso envolve uma série de etapas como estudos de viabilidade, aprovação do Conselho Deliberativo, análises econômicas, definição de fontes de financiamento e, claro, o apoio da torcida. Se no futuro o clube decidir seguir adiante com a construção, essa será uma vitória coletiva, resultado de planejamento, trabalho e engajamento de todos os envolvidos. Se por outro lado o projeto precisar ser adiado ou modificado, também será uma decisão tomada com o intuito de preservar o Flamengo e garantir o seu crescimento de forma segura. O importante é que o clube continue forte, competitivo e unido, buscando sempre o melhor para sua história e para sua imensa torcida. Em resumo, o Flamengo está vivendo um momento de muitos desafios e decisões importantes. A construção do estádio, a situação do Nico de la Cruz, os desfalques e a preparação para o jogo decisivo contra o Atlético Mineiro são assuntos que mobilizam a nação rubro-negra e merecem atenção e análise cuidadosa. É um momento de paciência, confiança e apoio mútuo para que o clube possa seguir crescendo e conquistando seus objetivos dentro e fora dos campos. O Flamengo é maior do que qualquer crise e a história já mostrou que com união e determinação é capaz de superar todas as dificuldades e brilhar cada vez mais. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A notícia que está circulando nos bastidores do futebol brasileiro tem deixado a torcida do Flamengo em verdadeira euforia, e também movimentado os corredores do mercado esportivo e financeiro. Segundo rumores que ganharam força nos últimos dias, a Ambev, gigante do setor de bebidas no Brasil, estaria prestes a assumir todas as dívidas do clube rubro-negro. A possível negociação envolve um montante bilionário, que pode aliviar uma pressão financeira histórica que vinha sufocando o Flamengo nos últimos anos. Fontes próximas ao clube e ao conglomerado empresarial afirmam que a Ambev enxerga no Flamengo uma oportunidade única de ampliar ainda mais sua presença no mercado esportivo, especialmente considerando a enorme popularidade e o alcance da torcida do time. A torcida, claro, já reage de maneira apaixonada, acreditando que essa pode ser a chave para uma era de ouro no futebol carioca e brasileiro, com investimentos robustos que garantam não só a estabilidade financeira, mas também contratações de peso e modernização das estruturas do clube. Ainda que nada tenha sido confirmado oficialmente, as especulações têm colocado o Flamengo como protagonista de uma das maiores viradas financeiras da história do esporte nacional. Além da grande repercussão entre os torcedores, o possível acordo entre Flamengo e Ambev tem provocado debates acalorados entre especialistas em gestão esportiva, finanças corporativas e marketing. A entrada de uma companhia do porte da Ambev,
com capacidade para aportar recursos substanciais, sinaliza uma transformação não só na saúde econômica do clube, mas também no modelo de administração que poderá ser adotado. Há quem veja essa iniciativa como um movimento estratégico para que o Flamengo se consolide como uma marca global, ultrapassando as fronteiras do futebol e entrando em um patamar mais corporativo, parecido com o que vemos em grandes clubes europeus. A Ambev, que já tem presença marcante no mundo do esporte com patrocínios e eventos, poderá agora assumir uma posição ainda mais ativa, praticamente integrando-se ao dia a dia do clube e garantindo uma sinergia entre suas marcas e o universo flamenguista. Para a torcida, isso pode significar o fim da insegurança financeira e o início de uma nova fase de conquistas, onde a paixão se une ao poder econômico em prol de resultados expressivos dentro e fora das quatro linhas. Enquanto os dirigentes do Flamengo e os executivos da Ambev mantêm silêncio oficial, nos bastidores a movimentação é intensa e cheia de expectativas. Rumores indicam que as conversas já estão em estágio avançado e que os detalhes do acordo incluem não apenas a quitação das dívidas, mas também a participação da Ambev em decisões estratégicas do clube, com investimentos direcionados à infraestrutura, centro de treinamento, categorias de base e tecnologia aplicada ao esporte. Caso o acordo se confirme, o Flamengo poderá desfrutar de um fôlego financeiro capaz de revolucionar seu planejamento esportivo, algo que a torcida há muito tempo clama, mas que as dificuldades econômicas impediram. Além disso, a perspectiva de fortalecimento institucional e aumento da competitividade pode atrair ainda mais patrocinadores, parceiros e talentos, consolidando o clube como uma potência no cenário nacional e internacional. Por outro lado, há quem questione os riscos de uma empresa tão grande assumir tamanho controle, levantando debates sobre a independência do clube e sua essência como instituição. Mesmo assim, o burburinho segue crescendo e a expectativa da nação rubro-negra atinge níveis nunca antes vistos, aguardando ansiosamente pelo desenrolar dessa possível parceria. A comoção entre os torcedores do Flamengo é visível nas redes sociais, grupos de WhatsApp, fóruns de discussão e até mesmo nas arquibancadas, onde a notícia tem sido recebida como um verdadeiro sopro de esperança. Muitos imaginam que a entrada da Ambev pode finalmente colocar um ponto final na montanha de dívidas que desde sempre comprometeu o crescimento do clube, permitindo uma gestão mais focada em resultados esportivos e na valorização da marca. A paixão pelo time se mistura com a ansiedade por mudanças estruturais que possam devolver ao Flamengo sua condição de gigante incontestável, dentro e fora do campo. Em bares, praças e estádios, os torcedores não param de especular sobre quais nomes poderão chegar, que investimentos serão feitos e como será o impacto desse possível aporte financeiro na disputa de títulos nacionais e internacionais. A possibilidade de um Flamengo ainda mais forte tem alimentado sonhos e expectativas, mesmo diante das incertezas típicas de uma negociação tão complexa. O clube pode estar à beira de um novo capítulo, e a nação segue vibrando com a esperança de que a Ambev seja o parceiro que leve o Flamengo a patamares nunca antes imaginados. No cenário econômico do futebol brasileiro, uma operação desse porte, com uma empresa de grande expressão como a Ambev assumindo dívidas bilionárias, representa uma revolução silenciosa, mas profunda. O modelo tradicional de financiamento e patrocínio começa a dar lugar a parcerias estratégicas, onde a gestão financeira e esportiva caminham lado a lado para garantir sustentabilidade e resultados. Caso o rumor se confirme, o Flamengo pode servir de exemplo para outros clubes que enfrentam dificuldades similares, mostrando que uma solução inovadora pode ser a chave para o crescimento e a profissionalização do esporte no país. A parceria também pode abrir portas para novas formas de relacionamento entre marcas e clubes, com foco em sinergias que ultrapassem o patrocínio convencional e tragam benefícios para todos os envolvidos, especialmente os torcedores. De fato, essa possível união entre Flamengo e Ambev coloca o futebol brasileiro em uma encruzilhada, onde o tradicional e o moderno se confrontam, e onde a paixão pode finalmente se transformar em força econômica capaz de colocar o clube no topo do futebol mundial. A expectativa é que nas próximas semanas tenhamos mais detalhes sobre essa movimentação que já virou o principal assunto entre apaixonados por futebol e negócios. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!